TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os internautas, aqueles que estão conectados com a TV Batuíra. E mais uma vez estamos aqui para aprender algo mais através da palestra da nossa companheira Ana Soeiro, que vai trazer a sua pesquisa para nós nessa noite. E como sempre fazemos, nós vamos então nos reunirmos, nos ligarmos através do pensamento, do coração, buscar no nosso interior os melhores sentimentos para que possamos mentalizar a doce imagem, figura de Jesus, e em seu nome e em nome da espiritualidade amiga desta casa, do nosso querido Pai Batuíra, e podermos dizer: Jesus, o Senhor nos ensinou que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, o Senhor estaria entre nós ou se faria representar pelos teus mensageiros da paz e da luz. E aqui estamos, Jesus, te buscando com todo o nosso coração, agradecendo-te e a Deus nosso Pai pela dádiva da vida, pela bênção do recomeço, do esquecimento do passado, querendo, Senhor, desejosos de aprender algo mais da vossa doutrina, do vosso Evangelho, e rogamos-te, Jesus, que possas derramar sobre nós as tuas bênçãos, envolvendo-nos na tua paz, no teu amor, na tua luz, envolvendo, Jesus, a nossa querida Ana Soeiro, para que possamos, Senhor, nesta noite, aprendermos um pouquinho mais do teu Evangelho de amor. Fica conosco, Jesus querido, e que assim seja, graças a Deus. Olá, boa tarde a todos. Vamos então hoje falar de um tema que é novo e que é velho, antigo, nos nossos espíritos, para todos nós. Algo que nós já repetimos há muitos milénios e que continuamos a aprender e a reaprender, porque ainda não cumprimos todas as lições. E a crença de todos nós que o universo que nos acolhe e que é regido, e que é regido por uma lei sublime, uma lei de justiça, de amor e caridade, é aquele que preside aos nossos destinos. É assim que nós acreditamos, é assim que o universo se encontra regido pelo Pai Divino. E é esse Pai amoroso também que vai coordenando os nossos destinos e que nos dá a certeza de que nós estamos neste momento a fazer um caminho de progresso rumo à luz, porque foi isso também que os espíritos superiores nos vieram contar. E esse progresso nós fazemos-lo em todos os setores da vida. Nós progredimos, a Terra também progride, todos os seres estão a fazer o seu caminho. E os séculos vão passando, os anos vão passando, as reencarnações vão passando e nós vamos dando pequenos passos, porque uma reencarnação simboliza um pequeno passo, não é um grande passo. Para a maioria de nós é um pequeníssimo passo, mas simboliza progresso sempre. Aproveitemos nós esta oportunidade que o Pai nos concedeu. E Jesus já nos falou desta oportunidade exatamente quando nos disse que nós poderíamos ser perfeitos, exatamente como nosso Pai Celestial é perfeito. Então vamos evoluindo neste caminho
subordinados a esta lei, que é o subtítulo da nossa conversa desta tarde, a lei de amor. Só que não evoluímos sozinhos, evoluímos acompanhados. E não nos podemos esquecer que não temos uma família por acaso, não temos amigos ou inimigos por acaso. Nós estamos a evoluir todos juntos. E essa é a lei da cooperação. Então a lei da reencarnação, que é um pressuposto espírita e não só espírita, ela é muito mais antiga do que toda a codificação de Kardec no século XIX. Ela remonta às grandes civilizações que existem na Terra e que nós sabemos que algumas delas foram constituídas e deixaram-nos um legado vindo de outros planetas que na altura eram mais evoluídos do que nós, como é o caso da civilização egípcia, não é? Que vinha de um planeta mais evoluído, com seres que não poderiam lá continuar porque não estavam a progredir exatamente como esse planeta também o estava a fazer. Então vieram até à Terra, mas trouxeram esta mensagem já nessa altura, a mensagem de que nós não fazemos o nosso trajeto todo numa única existência, mas em múltiplas existências. Esse é um pressuposto espírita também. Mas também é algo acreditarmos que de que Deus na sua infinita misericórdia nos permite que nós repitamos cada lição que ainda não está aprendida e para isso Ele concede-nos uma dádiva, que é a dádiva do tempo. E nós vamos então fazendo esta progressão lenta, como dissemos, através desta lei de amor, porque Deus não fere a nossa consciência, Deus não nos obriga a caminhar mais depressa do que aquilo que nós sabemos caminhar. Ele espera por nós, como Jesus também espera por nós, e por isso permite-nos esse tempo. E o tempo, para além dele, a bênção da reencarnação. Então é este o tema que nós trazemos hoje e que nos foi falado por um ser luminoso que veio à Terra, de nome Jesus, esse Cristo cósmico que nos deixou, através das suas ações, através da sua mensagem de luz, algo sobre este assunto que é a reencarnação e que é condição essencial para que o espírito evolua. E o diálogo mais conhecido e aquele que de facto resume a reencarnação e o diálogo com o Celeste Benfeitor é o diálogo com Nicodemos. Nós vamos basear-nos no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus do Evangelho, o ponto 5. Vamos basear-nos na explicação que o espírito Humberto Campos faz no livro Boa Nova, na lição a Nicodemos, e depois num livro muito bonito para quem gosta de estudar Evangelho, que é o livro de Honório Onofre de Abreu. É um livro fabuloso que se chama Luz Imperecível. E, portanto, com estes 3 livros nós vamos então abordar a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nós vamos trazer aqui em slide a slide, traz versículo a versículo. E o primeiro versículo diz-nos então: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. A descrição deste discurso é feita pelo evangelista João. E o evangelista João coloca-nos logo aqui no primeiro versículo que Nicodemos era um conceituado, alguém que gozava de uma imensa respeitabilidade entre aqueles da sua raça, uma vez que era chamado de príncipe dos judeus. Humberto Campos vai nos dizer então no livro Boa Nova que Nicodemos era um fariseu notável, pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência que ele revelava. Então nós vamos imaginar em Jerusalém um ser que politicamente era influente, ele era um doutor da lei, hoje seria
um jurista, um juiz, não é? Alguém que era membro do Sinédrio, que era esclarecidíssimo acerca da lei judaica, mas ele vai ao encontro de Jesus, vivendo numa cidade cosmopolita, onde durante aqueles 3 anos em que Jesus teve uma vida muito ativa, a vida de Jerusalém também era uma vida muito ativa. Existiam, como nos diz, eu estou a citar Humberto Campos, como nos diz Humberto Campos, as discussões eram acaloradas em torno desta nova doutrina. Uns eram contra, aqueles que estavam situados no seu posto, na sociedade, aqueles que eram mais convencionalistas, e depois havia todos os outros, aqueles que eram mais subjugados e que acabavam por sentir nas ideias de Jesus o calor que eles necessitavam para entender a vida que tinham. Então é no meio destas preocupações que nós vamos encontrar Nicodemos a ir ao encontro de Jesus. E continua então o Evangelho dizendo-nos que este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Porquê é que então Nicodemos vai ao encontro de Rabi, de Jesus? Em primeiro lugar, porque ele tinha muitas dúvidas. E, apesar de ele ser um espírito que ao longo de milénios ele já tinha conquistado um imenso capital, porque ele já tinha vivido muito, e já tinha conquistado, então, recolhido imensas existências, ele ainda se considerava alguém que estava em condição de continuar a aprender, especialmente com este ser especial. E porquê? Em primeiro lugar, porque ele começa o diálogo com esta expressão, Rabi. E Rabi para os judeus significa meu mestre. Então, Nicodemos está a chamar a Jesus meu mestre. Ele que era mestre dos judeus, ele vê em Jesus essa condição superior. E diz-lhe de seguida, bem sabemos que és mestre. Então ele põe-se, de alguma maneira, em condição de receber o conhecimento de Jesus. E porquê é que ele diz a Jesus que ele é mestre? E porque vem de Deus. Logo a seguir ele explica porquê. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos reconhece a obra de Jesus através da obra de Cristo. Ele reconhece a mensagem que Jesus proclamava de amor e que essa de facto era a ligação que Jesus tinha com Deus. Ele reconhece plenamente em Jesus o mensageiro de Deus. E haveriam de dizer os espíritos mais tarde que Jesus era sem dúvida o médium de Deus. Então Nicodemos vai ao encontro de Jesus para compreender mais sobre aquilo que ele não compreendia, para procurar um caminho novo, para encontrar patamares de progresso, que é isso que nós fazemos na nossa reencarnação. E Jesus vai responder a Nicodemos e vai dizer-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós já sabemos que a expressão mais fidedigna sobre Jesus é esta. Na verdade te digo. Esta expressa a autenticidade das suas palavras. Jesus está-nos a falar da autenticidade das suas palavras. Mas ele diz-nos ainda aquele que não nascer de novo. Jesus raramente usava a negação. Ora, se ele está a usar a negação, é porque ele precisa de explicar a Nicodemos que não há progresso sem nascer de novo. E o que é que significa nascer de novo? Nascer de novo significa sem reencarnar.
sem ter uma experiência na carne. Não nos é possível a nenhum de nós fazer um progresso sem uma experiência na carne, sem muitas experiências na carne. E o que é que não podemos fazer? Porque nós somos todos Nicodemos. Nós somos todos aqueles que buscam a verdade e que procuram, como Nicodemos, evoluir. Não podemos ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Naquele livro extraordinário que é a Boa Nova, é-nos dito também, como noutros, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, nós temos que trabalhar a nossa sensibilidade através das experiências reencarnatórias para conseguirmos libertar-nos das trevas, para conseguirmos gerar experiências espirituais de sucesso que nos acordem para as verdades de que Cristo nos falou. E vai continuar este diálogo porque Nicodemos não percebeu muito bem o que Jesus lhe tentou explicar. E vai-lhe perguntar então, devolve-lhe uma pergunta. Como pode um homem nascer sendo velho? Jesus fala ao nosso espírito, mas Nicodemos achou que Jesus estava a falar ao homem, ao ser encarnado. Mas as palavras de Jesus nunca são para o homem encarnado, são para o espírito. O que é que Nicodemos está a mostrar? Que a mente de todos nós, de todos, sem exceção, ainda tem muitas cristalizações. O que é uma cristalização? É uma ideia que nós trazemos connosco há milénios e que não conseguimos abandonar. E, portanto, ele, o homem do Sinédrio, aquele conceituado, muito estudado para a época, porque a maior parte era analfabeto, como nós sabemos, esse homem, apesar de muito esclarecido, ele ainda faz uma pergunta mais comezinha, como todos nós faríamos. Como é que um homem pode nascer sendo velho? E continua, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O que Nicodemos está a perguntar é como é que se retorna à vida física. Mas o que ele coloca em questão é no plano material. Não é no plano espiritual, é no plano material. Como é que eu vou voltar a entrar para o ventre daquela que me gerou? Este é um aspecto que é meramente mecânico. Ora, Jesus fala-nos de aspectos espirituais. O que é que faltava a Nicodemos? Os valores transcendentais do espírito que ele ainda não conseguia entender, mas que ele iria entender com o tempo. E Jesus estava a falar a Nicodemos de um fenómeno que é a nossa vida, mas no seu aspecto eterno, completamente diferente. E Jesus vai dar de novo uma resposta. Na verdade, com a mesma palavra, as mesmas frases que nós conhecemos, em que ele nos fala de uma forma simples e vigorosa da mesma questão, quando nos tenta dizer que aquela é a verdade. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus volta-nos a repetir e volta a repetir a Nicodemos que só estaremos habilitados a conhecer esse reino de paz e de amor a partir do momento em que nós renovarmos o nosso espírito, em que sejamos capazes de ultrapassar as nossas deficiências. E nós sabemos, na doutrina espírita, que este caminho, nós agradecemos a todos que coloquem os telemóveis no silêncio, está bem? Que este caminho só se faz através da autorreeducação e do trabalho no bem. E vai então Jesus continuar a dizer-nos que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui Jesus está a usar uma figura que foi identificada por Nicodemos na primeira parte. O que é nascido da carne é carne. A Noemi há umas semanas atrás falava aqui sobre a hereditariedade
espiritual e a hereditariedade material. Nós temos duas hereditariedades que se conjugam e que convivem. Uma é aquela que nos é dada, de acordo sempre com a lei da ação e reação, daquilo que é dada através dos nossos pais. Aquilo que é nascido da carne é carne. Mas depois há uma outra hereditariedade que é nascido do espírito é espírito. Então aqui a reencarnação ganha um novo sentido e ganha o sentido de espírito imortal. O que é a reencarnação então? É um laboratório. Não de experiências apenas, mas de experiências e de vivências. Para quê? Para que sejamos capazes de ultrapassar as dificuldades das propostas de vida que nos são então doadas. Ficamos sujeitos a quê? À lei de causa e efeito, e é ela que um dia nos vai libertar e que hoje em dia, de alguma maneira, ainda nos vai subjugando. Mas Jesus não diz a Nicodemos que o caminho é fácil, porque logo a seguir ele diz-lhe: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. E mais uma vez Jesus penetra no aspecto transcendente do caminho do Espírito. Não te maravilhes, Nicodemos, eu só te estou a dizer que te é necessário nascer de novo. Eu não te estou a dizer que é maravilhoso, extraordinário e vais gostar muito e não tem dificuldade nenhuma. Não é isso que Jesus lhe está a dizer. Está-lhe a dizer que a reencarnação é uma oportunidade de crescimento pelo trabalho. Está-lhe a dizer que a reencarnação é uma oportunidade de vencer as dificuldades. Mas num plano de expiações e provas, as reencarnações ainda são dolorosas. E por isso lhe disse: não te maravilhes, por eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Irás renascer sim, para trabalhar e ultrapassar a dificuldade. E continua Jesus dizendo-lhe: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Toda esta mensagem, todo este discurso é muito cifrado e ainda há muito e muito para aprender com este discurso. Foi um encontro cheio para Nicodemos e é uma mensagem imensa para todos nós encarnados e inclusive para os desencarnados, porque no plano espiritual eles também estudam as mensagens do Evangelho. Então o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que quer dizer então Jesus com o vento assopra onde quer e ouves a sua voz? Todos nós conhecemos o vento, mas ninguém vê o vento. Todos nós ouvimos o vento assobiar, mas continuamos sem o ver. É esta a imagem que Jesus usa. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Nós sabemos que somos atingidos e nós sabemos que somos parte do plano da obra divina. Mas nós não sabemos de onde vimos, sob o ponto de vista prático. Eu venho de tal lugar, não sei para onde vou. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que o plano maior, que é este vento, vem até nós, abraça-nos a cada dia e ampara-nos para que nós saibamos e possamos suportar os acontecimentos do dia a dia. E por isso ele nos diz que nós devemos nos abrir sim à afetividade, porque foi com muito amor que ele deu esta lição a Nicodemos, e ao amor para alcançar essa meta que era a meta de Jesus e que foi de facto a razão de Nicodemos ir em sua busca. Mas Nicodemos
porque não estava completamente preparado, porque já falámos das cristalizações que todos nós ainda temos, dessas formatações que ainda estão conosco. Nicodemos respondeu-lhe com mais uma pergunta: como pode ser isso? Como é que tudo isso pode acontecer? Ele, não estando preparado, precisava então de aprender a ultrapassar as suas dificuldades. E nós ainda hoje sabemos e tivemos mensagens já no século XIX que nos ensinaram a ultrapassar esta grande dificuldade. E há uma frase muito pequenina no capítulo do Consolador Prometido, no Evangelho, que nos fala sobre o caminho que nós podemos fazer para ultrapassar as dificuldades. E é muito simples. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. E se nós colocarmos isso nos nossos corações, é uma boa maneira de conseguirmos ir ultrapassando as nossas dificuldades, porque é pelo amor que nós vamos burilar toda a sombra que ainda mora conosco. E Jesus dá-lhe uma resposta que sabe como se fosse um puxão de orelhas. Então, ó Nicodemos, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Tu és tão instruído, Nicodemos. Mas Jesus está aqui a fazer uma grande diferenciação entre o potencial de Nicodemos e intelectual, e que é grande, e o potencial amoroso e espiritual de Nicodemos, e que ainda está a dar os primeiros passos. Emmanuel diz-nos que nós, no livro Consolador, diz-nos que nós temos duas asas. A asa do conhecimento. E essa nós já temos muito expandida, muito crescida. Mas depois temos uma outra asa, que é a asa da sabedoria. E a sabedoria é entendida como o amor. E essa ainda está muito mirrada em nós. Então Nicodemos vem então receber a lição de que há de facto em todos nós ignorâncias. Se há ainda muito conhecimento, e se Nicodemos tinha uma ampla cultura, todos nós ainda estamos cheios de ignorâncias, e ignorâncias que exigem de cada um uma enorme humildade para ultrapassarmos estas dificuldades que ainda temos e irmos em direção a esse incomensurável conhecimento divino. E por isso, Jesus vai continuar dizendo: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E aquilo que Jesus sabia, porque Jesus lia os corações, é que Nicodemos ainda não estava completamente ciente da verdade que lhe estava a ser dada. E, portanto, Jesus dizia-lhe que era necessário que ele testificasse e aceitasse o seu testemunho, mas que era difícil para ele, Nicodemos, aceitá-lo e vencer essas cristalizações mentais. E esta conversa entre os dois vai terminar com uma frase e uma pergunta simultaneamente de Jesus, em que diz a Nicodemos: se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Se eu só estou a expor o mais básico, que é aquilo que tu podes entender do momento, como falar-te das coisas do céu? E o diálogo termina aqui, mas a história de Jesus não terminou aqui, porque ele disse aos apóstolos, antes de partir da terra, antes de ir embora, de desencarnar, que viria um Consolador prometido. E o codificador veio no século XIX, Allan Kardec, veio através das mensagens dos céus falar-nos dessas mensagens que os espíritos tinham para todos nós e esclarecer-nos acerca da matéria. E vamos agora então viajar até ao Livro dos Espíritos e à pergunta:
qual é o objetivo da encarnação? Por que é que nascemos? Mas esta pergunta precisa ainda que seja esclarecido o que quer dizer encarnação. Kardec era um pedagogo. Ele não perguntou qual era o objetivo da reencarnação. Ele perguntou qual era o objetivo da encarnação. Encarnar, segundo a doutrina espírita, ou para todos nós, refere-se à primeira encarnação, ao primeiro nascimento do espírito na matéria, num corpo físico. E a resposta, então, é porque Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-la chegar à perfeição. Então nós estamos aqui, mas nós temos um determinismo apenas, chegar à perfeição. Para uns será uma expiação, mas para outros uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal e nisto é que está a expiação. O que é que nós sabemos? Que fomos criados simples e ignorantes. Não fomos criados perfeitos, mas caminhamos todos para a perfeição. Por isso Jesus nos disse: sede perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Não a perfeição absoluta de Jesus, de Deus. Não estamos a falar dessa perfeição. Estamos a falar da perfeição relativa dos filhos de Deus. É para essa perfeição que nós caminhamos. E o que é a nossa encarnação? É uma prova. Pode ser uma expiação, como nos é dito. Pode ser uma expiação. Pode ser uma missão. Para mim não é uma missão, de certeza. Pode ser uma expiação, mas para todos nós é uma prova. Porquê? Porque todos vêm à carne provar o que já aprenderam. Não é no mundo espiritual que nós provamos, é no mundo físico. É perante a adversidade, é perante a dificuldade que nós vamos provar tudo o que já aprendemos. A encarnação tem também um outro objetivo. Portanto, se vimos provar o que sabemos, temos também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. Se nós não estamos sozinhos, se nós estamos a evoluir, inclusive em conjunto com o planeta que nos acolhe e com todo o universo criado pelo Criador, então nós estamos em condições também de suportar a nossa pequenina parte na obra do Criador. É para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para a executar. Isto é, em cada mundo tomamos um corpo de acordo com esse mundo, de acordo com a vibração desse mundo. Daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, Ele próprio se adianta. E é assim que nós nos vamos adiantando, que vamos puxando uns pelos outros e que vamos concorrendo também dentro da nossa pequenez para a obra divina. Mas como Kardec era o pedagogo, ele fez uma pergunta que era: como é que a alma que não atingiu a perfeição... Então ficamos a saber que todos temos que encarnar. Mas como é que a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Só temos uma solução: experimentando a prova de uma nova existência. Não temos outra. Por isso há muitos irmãos nossos desencarnados à espera de uma encarnação. Por isso a encarnação é tão importante e tão essencial a qualquer espírito. Então como é que a alma realiza essa nova existência?
Será por sua transformação como espírito? A alma, depurando-se, experimenta certamente uma transformação, mas para isso é-lhe necessária a prova da vida corporal. Foi tão pedagogo Allan Kardec que ele deixou bem claro no Livro dos Espíritos como é que o espírito evolui. E agora vamos até não Allan Kardec, mas Leon Denis. Leon Denis viveu pós-Kardec, foi um grande trabalhador também dessa seara, a seara de Cristo, a seara espírita. Ele irá dizer-nos no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mais especificamente no capítulo do destino, porque a reencarnação fala-nos do nosso destino, que a variedade infinita das aptidões e das faculdades dos caracteres explica-se facilmente. Nós encarnamos e muitas vezes perguntamos-nos porque é que cada um tem características peculiares. E Leon Denis vai nos dizer que isso explica-se de uma forma muito clara. É que nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas escalaram com a mesma velocidade os seus estágios evolutivos e, como nós sabemos, nem todas têm as mesmas experiências. Mas ele ainda nos conta mais. Ele diz-nos que, chegadas à humanidade, quando nós alcançamos a razão, quando nós passamos do mundo animal para a condição humana, nós tomamos lugar em algum lugar. E ele diz-nos que, chegadas à humanidade, tomarão lugar entre as tribos selvagens ou entre as raças bárbaras que ocupam os continentes atrasados e as regiões deserdadas do globo. E muitas vezes nós sabemos que há espíritos que destoam do lugar onde estão, mas estão lá exatamente para aprenderem e para evoluírem com aqueles que estão um pouco mais adiantados. E quando elas, enfim, penetram nas nossas civilizações, facilmente ainda as reconhecemos por sua imperícia, por sua falta de jeito, por sua inabilidade em qualquer coisa e, sobretudo, por suas paixões violentas. Muitos instintos ainda afloram à superfície, porque o instinto é aquilo que nós trazemos connosco da nossa caminhada. E o instinto é aquilo que nós vamos transformar em sentimentos, em virtudes. Por seus gostos sanguinários, às vezes até por sua ferocidade. Mas há algo que nós sabemos, que estas almas não evoluídas, elas vão subir exatamente na escala de gradação como outro espírito qualquer. E o que é que está em questão? Quando chegamos à razão, vamos ganhando pouco a pouco, não temos todos o mesmo livre-arbítrio, mas vamos ganhando pouco a pouco liberdade de ação. Livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio agora, quando é ganho, dá-nos mais responsabilidade. É como quando chegamos aos 18 anos. Já respondemos pelos nossos atos. E então Leon Denis vai nos dizer que a uns ela permite retardar-se na via da ascensão. São os que se afastam da lei divina. Perder sem se preocupar com o verdadeiro objetivo da existência. À medida que nos vamos afastando, vamos perdendo esse tempo que é o capital maravilhoso que o Pai nos concedeu. Tantas horas preciosas na busca das riquezas e do prazer. São os vícios. Porque são os vícios que nos perdem. Sejam eles de que ordem for. Podem ser físicos, podem ser espirituais. A maldicência é um vício, mas não é físico. O egoísmo é um vício, mas não é unicamente físico. Acaba por se materializar fisicamente, mas não é unicamente físico. Quando isto acontece, nós retardamo-nos.
retardarmos-nos não significa involuir, ou seja, andar para trás. Significa apenas que vamos ficar ali parados até podermos ressarcir de novo no banco divino as nossas dívidas para prosseguirmos e avançarmos. Mas depois há os outros que querem outro caminho, que decidem pelo caminho do bem e que permite que se apressem nos caminhos árduos e que atinjam rapidamente os cumes do pensamento, a posse dos bens do espírito e do coração. E lá vão andando eles. Temos muitos exemplos. Eu gosto do exemplo de Paulo de Tarso, porque ele numa só existência muito errou e muito acertou. Ele conseguiu fazer tudo. Ele conseguiu ser o inimigo dos cristãos e conseguiu sacrificar-se por Cristo. Ele fez tudo numa mesma existência. Ele foi um destes que escolheu o caminho de Cristo quando lhe perguntou o que era afinal necessário que ele fizesse. E portanto ele seguiu este caminho, ele teve liberdade de escolha. E quando lhe perguntou, Senhor, o que quereis que eu faça? Não é? E ele seguiu o caminho de Cristo e seguiu a lei divina e pôs-se a caminho. Mas vamos ver então agora, depois de fazermos este preâmbulo todo, e estamos quase no final, eu é que não estou quase no final, mas pronto. Vamos ver agora como se processa uma reencarnação. Existe um plano espiritual. Existem cidades espirituais. Este é um panorama mais simpático. Não é sempre assim que ocorrem as encarnações, mas existe de facto, em algumas cidades espirituais, no nosso lar, por exemplo, um centro de planeamento de reencarnações. O que é que se faz? É que todos nós voltamos à experiência terrena, mas as nossas encarnações são amparadas por espíritos amigos quando nós não temos condição de sermos nós próprios a programá-las. E voltamos à experiência com esse amparo para termos uma melhor condição espiritual, se nós conseguirmos aproveitar uma parte, não é 100%, é 10%, 5% desta nossa reencarnação. Não é mais, é só isso. Se nós aproveitarmos esse bocadinho já é bom, muito bom. Porque muitas vezes nós não nos apercebemos que estamos a perder oportunidades extraordinárias. Não vamos contar a história da reencarnação que ocorre no nosso lar, mas vamos contar algumas particularidades da reencarnação. Afinal, como é que chegamos aqui à Terra? Perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Então nascemos todos da mesma maneira? É em série? Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. Não, tudo é cuidado, à medida de cada um. E como é construída então, se não é igual, como é construída a nossa atual encarnação? Excetuando os planos organizados para as obras especiais, e houve muitas obras especiais, os discípulos de Jesus, os apóstolos, foram uma obra especial, e houve muitas obras especiais, não é? Em que os espíritos missionários, como Kardec, senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão. Todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Então as nossas vidas, a nossa vida, com maiúsculas, ela é como um fio. Nós trazemos o fioinho connosco da anterior reencarnação, carregamos connosco toda a nossa história. Toda. E somos nós que preparamos a reencarnação?
Será que todos temos condição para isso? Vamos começar pelos superiores. Os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as futuras experiências. Por que é que eles podem? Porque eles não vão com ganância ao pote. Não pedem mais do que aquilo que poderiam suportar depois quando estão na vida material. Mas também não recusam a lição quando a lição tem que ser vivida. E o que é que vai acontecer? Eles trazem aquilo que eles necessitam para a sua missão. E os inferiores? Os que estão na outra ponta da evolução. Na maioria das ocasiões entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, com as mães, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. E estamos a falar de magnetismo. Eles são atraídos para a reencarnação, muitas vezes porque necessitam urgentemente dela para não caírem em situações piores. E depois há os medianos. Entre ambas as classes, entre os espíritos superiores e inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e de dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Previsão porquê? Pelas razões que acabamos de referir. Não termos um fardo superior àquilo que conseguimos carregar, que foi isso que Jesus nos disse que nunca nos seria dado. O nosso fardo, por muito pesado que nós o achemos, é algo que nós conseguimos carregar. Porque se não conseguirmos sozinhos, vamos encontrar e vamos ter alguém que nos vai ajudar no caminho. E isso é muito importante. Esmero de previsão, cautela no preparo. E se não estamos preparados para escolher, alguém escolherá por nós, porque isso é a lei de amor que preside à nossa encarnação. Mas há ainda razões, a encarnação não vamos contar, nem conseguimos falar de encarnação de uma forma muito alargada. Ainda no Livro dos Espíritos, Kardec nos vai dizer que é permitido ao espírito, muitas vezes, apressar ou retardar o momento da sua reencarnação em condições especiais e que um espírito específico é designado de antemão para um corpo. É iniciada a encarnação escolhendo o espírito, escolhendo os pais. Ele já está definido para esse corpo. E quando nascemos? O instante em que um espírito deve encarnar é para ele um instante solene. E diz-nos Kardec que é como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Então, afinal, a encarnação é perigosa. É. Para quem? Para nós, espíritos imperfeitos? E para Jesus? Também? Não. Jesus já não podia errar. Nós podemos. Jesus não. Jesus é um espírito puro. E os espíritos puros não erram. Mas os espíritos superiores erram ou não erram? Podem errar. E se já leram o livro Renúncia, Alcione decidiu vir ajudar o seu amor de milénios, Pólux, e decidiu encarnar. Mas ela foi avisada, enquanto espírito superior, que a sua decisão poderia ser perigosa. Então, é sem dúvida uma travessia perigosa e por isso nós precisamos do amparo espiritual. E o que é que traz este momento da encarnação?
é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que se dá quando da desencarnação, porque da desencarnação é que nós temos medo. Mas os espíritos falam-nos ao contrário. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Com a morte, o espírito sai da escravidão, abandona este corpo que o prende. Com o nascimento, entra nela. E em que momento é que a alma se une ao corpo? Esta é uma grande discussão. A espiritualidade superior diz-nos que a união começa na concepção, mas que só se completa no momento do nascimento. É gradativa. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez se vai apertando, cada vez se aperta mais, até ao instante em que a criança vê a luz. E concluem os benfeitores que o grito que então a criança solta anuncia que ela faz parte do mundo dos vivos e dos servos de Deus. Mas como é que o espírito se une ao corpo? Como é que é feito isto? Como é que Deus, na sua infinita sabedoria, ajuda o espírito a ligar-se a um corpo que é uma bênção para que o espírito se manifeste? É que nós temos um corpo espiritual. E durante esse período de reencarnatório, o perispírito vai sendo restringido até que fica do tamanho do útero, dizem-nos os benfeitores. Há uma contração das moléculas do perispírito, há uma contração dos espaços intermoleculares. O perispírito une-se completamente, molécula a molécula, ao corpo físico e ao elo entre o espírito e a matéria. E vamos voltar ao livro de Leon Denis. Sob o afluxo crescente dos elementos materiais e da força vital, portanto, do plano espiritual e do plano físico, fornecidos pelos geradores, os movimentos vibratórios do perispírito da criança vão diminuir e reduzir-se. E o que é que acontece ao mesmo tempo? Leon Denis diz-nos que as faculdades da alma, a memória, a consciência, apagam-se e aniquilam-se. E deixamos de recordar o espírito milenar de outras eras que nós conhecemos e as experiências que nós temos. É esta redução das vibrações fluídicas do perispírito, a sua oclusão, portanto a sua prisão na carne, que se deve atribuir à perda da lembrança de vidas anteriores. E deixamos de recordar. Um véu cada vez mais espesso envolve a alma e apaga as suas radiações interiores. Todas as impressões da sua vida celeste e de seu longo passado mergulham nas profundezas do inconsciente e só emergirão de lá nas horas da exteriorização. E são quais? É quando dormimos, é quando temos uma experiência extrasensorial, é no caso dos médiuns, também pode acontecer, é quando temos a exteriorização da sensibilidade e a nossa alma então se vai manifestar de uma forma diferente. Ou então na morte, quando o espírito, recuperando a plenitude de seus movimentos vibratórios, evocar o mundo das suas recordações. Mas Kardec ainda pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Então nós agora vamos ser sempre muito certinhos e vamos ter necessidade de encarnar? Todos são criados simples e ignorantes e instruem-se nas lutas e nas atribulações
da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes sem a tribulação e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Vamos agora até uma história, um exemplo apenas do livro Ação e Reação. Quando é que as nossas dívidas acabam? É uma pergunta que nós gostamos de fazer. Afinal, esta minha provação é a última desta natureza? Há dívidas expirantes? André Luiz trouxe-nos um exemplo de uma dívida expirante. Quando temos uma dor, mas a nossa dor não gera novas dores, e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Quando nós aceitamos a dor, quando nós compreendemos o que se está a passar, não é que não dói, porque dói, e dói muito, mas é quando nós aceitamos a dor que vem ao nosso encontro, a nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, pagando nossas contas sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando estamos a pagar alguma coisa sozinhos, sem prejudicar o nosso próximo, essa é uma dívida que está a extinguir-se, finalmente. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal de dívida expirante. Quando não nos revoltamos, quando fazemos o trajeto íntimo de tentar compreender porque é que Deus nos enviou aquela lição tão dura. E em que nos transformamos? Transformamo-nos em espíritos bem-aventurados, em espíritos puros. E eu peço desculpa, mas vamos saltar mais 2 slides. E vamos até é quase uma oração. É uma mensagem que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, de Auta de Sousa, e que nos fala exatamente sobre a nossa reencarnação. Auta de Sousa chamou-lhe mensagem fraterna, foi psicografado, como sabemos, por Chico Xavier, e ela está a falar connosco. Eu senti-me assim, que ela estava a falar comigo própria. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força, a força que está lá em cima, que interpelas. Mas volta ao teu templo interno, cá dentro, templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Os altares começaram ao sol, à lua, passaram a ser às pedras, há ainda muitos altares de pedra, mas Auta de Sousa diz-nos para nós irmos para a mais alta de todas as capelas, o nosso templo interno, onde vamos encontrar o reino de Deus. E as respostas, continua, mais lúcidas e belas, hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Tudo o que nós precisamos de saber está dentro de nós. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É caminhada de luta, mas é caminhada de redenção. É esperança,
e é amor, muito amor, que o Pai tem por nós. Muito obrigada por me ouvirem e um bom fim de semana. Depois de recebermos esse manancial de luz, de esclarecimento sobre a bênção que é a reencarnação, e por tudo quanto recebemos de Deus nosso Pai, esta oportunidade de recomeçarmos, de podermos escrever uma nova história na nossa vida, como encarnados, não é? Vamos então agradecer por tudo quanto recebemos nesta noite e para podermos encerrar esta tarefa, este trabalho bendito, vamos novamente nos reunirmos em pensamento, ligando-nos ao mais alto, à doce imagem e figura de Jesus, e lhe dizer: Jesus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que os amigos espirituais fazem por nós, por podermos, Jesus, estarmos aqui e termos nesta presente encarnação a oportunidade do conhecimento, a oportunidade, Jesus, de a cada dia que o sol nasce, nós, ao despertarmos, podermos escrever uma página em branco nas nossas vidas. Pai, Jesus, rogamos pelo mundo lá fora, por todos os que se encontram necessitados, encarnados e desencarnados, e por aqueles que estão, Senhor, regressando à vida da matéria, ganhando um novo corpo, uma nova oportunidade de vida. E pedimos-te, Senhor, por aqueles que partiram neste processo desta pandemia, e te pedimos, Senhor Jesus, que fique com todos nós, irmãos em humanidade, que habitamos este planeta que o Senhor governa, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. Muito obrigado e até a próxima. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.